Alerta ligado! Sub-20 sofre a segunda derrota seguida e pode terminar a rodada na lanterna do Grupo B. Flamengo pode mudar planejamento da temporada por situação complicada no Campeonato Carioca. Torcedores do West Ham pedem saída de Lucas Paquetá. E com propostas da Itália e Inglaterra, zagueiro Iago deve definir o futuro nos próximos dias. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na Sagete, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição, ou esse QR Code para você apontar a câmera do seu celular e fazer parte do nosso grupo gratuito de dicas e análises no Telegram. E você, lá no grupo, você concorre a uma camisa do Mengão, já será a camisa nova, que vai estrear no próximo jogo, é a camisa 2026, você concorre nesse mês de janeiro. Então faça parte do nosso grupo gratuito de dicas e análises do mercado. Bom, vamos falar do jogo de ontem. Que jogo, hein, meus amigos? Ai, Flamengo. O Sub-20 tomou uma sacolada do Volta Redonda por 3-0 no Raulino de Oliveira. É claro que a expulsão do Carbone logo no início, aos 10, 11 minutos de jogo, condicionou bastante a partida do Flamengo. Não sei se o Flamengo tivesse com 11 campos, se seria aquele baile que foi do Volta Redonda, a superioridade que foi. Mas assim, gente, eu vou dar a minha opinião aqui, tá? É um pouco injusto colocar garotos para disputar uma competição com jogadores profissionais, né? Com jogadores já cascudos, experientes. É o planejamento do Flamengo. O Flamengo sabia do risco, assumiu o risco ao tirar os garotos da copinha e colocar o Bruno Pivetti com o Sub-20. Aliás, tem garotos de 17 anos, de 18 anos que estiveram em campo ontem, mas assim, era um risco calculado, um risco assumido, só que agora a batata está assando. Por quê? O Flamengo pode terminar a rodada na lanterna do Grupo B, depois de 3 jogos, né? Porque o Flamengo teve uma rodada antecipada, a 5ª rodada, contra a Portuguesa e empatou. E vem de 2 derrotas, ou seja, o Flamengo tem um jogo a mais, tal desempenho, coloca em risco a classificação às quartas de final e pode alterar o planejamento da temporada. Ou seja, a diretoria já pensa em utilizar alguns jogadores para reforçar o Sub-20, porque o próximo jogo é contra o Vasco. É clássico contra o Vasco. E depois é clássico contra o Fluminense, ou seja, são 2 clássicos seguidos. Se botar os garotos, não tem jeito. Não dá nem para torcer. Vamos falar a realidade aqui. O Vasco está com a equipe principal desde a 2ª rodada, né? Desde a 1ª rodada. O Diniz vai com o time principal no jogo do Vasco de novo nessa rodada. Contra o Flamengo, vai com o time principal. Então, como é que você vai colocar os garotos, né? Aliás, é uma das piores safras do Flamengo, a gente está vendo isso, né? Aquela frase, craque o Flamengo faz em casa, essa frase já virou poeira, né? Tá lá no museu, porque há muito tempo o Flamengo não faz um craque, e é uma geração realmente muito ruim, tecnicamente falando, né? Não lembra, nem lembra o Flamengo que jogou contra o Mirassol, no empate em 3-3, mas ali era uma última rodada, enfim, e o Mundial que o Flamengo venceu do Barcelona, o Flamengo foi amassado pro Barcelona, a verdade foi essa. Achou um gol no finalzinho, levou a partida para os pênaltis e conquistou o bicampeonato mundial. Mas aqui, a ideia da diretoria é que o Bruno Pivetti dirija esses garotos no próximo clássico contra o Vasco e contra o Fluminense. Houve uma reunião nos últimos dias para debater o assunto e a decisão foi mantida.
Só que uma nova reunião urgente pode acontecer no início da semana e pode alterar todo o planejamento. O time principal está aí treinando, né? Aliás, a partir dessa semana vai ser treino em período integral, ou seja, o dia todo, né? Por quê? Porque o Flamengo vai intensificar os trabalhos pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 28 contra o São Paulo, e dia 1º contra o Corinthians, jogo único, decisão da Supercopa Rei, a antiga Supercopa do Brasil. É o foco principal, isso está desde no final do ano passado definido. A princípio, nenhum atleta profissional seria sacrificado para reforçar a equipe dos jovens do Campeonato Carioca. Todos seguem a preparação desenhada pelo Departamento de Futebol depois aí da reapresentação do dia 12. A pergunta, esse planejamento pode mudar? A resposta é sim. O Flamengo corre o risco de precisar disputar um quadrangular contra o rebaixamento, já que somou apenas 1 ponto em 3 jogos. Esse cenário é tido como catastrófico. Além dos 2 clássicos, a equipe enfrenta o Sampaio Corrêa na última rodada da Taça Guanabara, ou seja, se perde para o Vasco, perde para o Fluminense, é um jogo desesperado contra o Sampaio Corrêa. E os 4 primeiros de cada grupo avançam às quartas, ou seja, o Flamengo ficaria fora da disputa, fora das quartas do Campeonato Carioca. E os 2 últimos, possivelmente o Flamengo, lutam contra um rebaixamento. Você acompanha na imagem, olha aí, na tela, o regulamento, para você que tem dúvida. Ao final das 6 partidas da Taça Guanabara, as 2 associações de pior colocação, 5º e 6º lugares, do grupo A, mais as 2 associações de pior colocação, 5º e 6º lugares do grupo B, formarão o grupo X. Artigo 14. Essas 4 associações serão posicionadas por sorteio dentro do grupo X e jogarão partidas de ida e volta, todos contra todos, dentro do próprio grupo. Ao final das 6 rodadas do grupo X, a associação de pior colocação em pontos ganhos será rebaixada para a Série A2 e, obrigatoriamente, em sequência principal, participará do seu respectivo campeonato, independentemente do lapso temporal entre o término do campeonato da Série A e o início do campeonato da Série A2. Parágrafo único, havendo empate em pontos ganhos entre 2 ou mais associações, ao final da partida do grupo X, serão aplicados os seguintes critérios de desempate, consideradas apenas as partidas do próprio grupo X. Primeiro, maior número de vitórias. Segundo, maior saldo de gols. Terceiro, maior número de gols pró. Quarto, confronto direto. Quinto, menor número de cartões amarelos, sendo esse que cada cartão vermelho equivale a 3 cartões amarelos. E 6, sorteio público na sede da federação em dia e horário a serem determinados. Olha que loucura, gente. A gente está na 3ª rodada para o Flamengo, já comentando um possível quadrangular do rebaixamento. É claro que o Flamengo não vai cair no Campeonato Carioca. Isso eu posso aqui afirmar com todas as letras, com toda a certeza do mundo. Mas se o Flamengo for para esse quadrangular, o Flamengo vai ter mais jogos. E aí vai obrigar a colocar jogadores de cima, jogadores profissionais. E olha só que tumulto que vai ser no calendário. O Flamengo colocando alguns jogadores agora resolve já a parada. Porque, gente, em todo o planejamento existe uma tecla chamada alerta geral. E o atual momento é esse. Afinal de contas, uma coisa é não ligar para o Campeonato Carioca, né? Deve ter muita gente falando assim, mas é o Campeonato Carioca. Eu não quero nem saber. Deixa o Flamengo manter o planejamento. Outra coisa é você passar vergonha. É você disputar um quadrangular para evitar um rebaixamento no Campeonato Carioca. É tomar uma goleada histórica do Vasco. É ser amassado pelo Fluminense. Porque com esses garotos é isso que vai acontecer. Não vejo outro caminho. Aí eu pergunto, será que não dá para reforçar esse time sub-20 do Flamengo com alguns jogadores do time de cima? Vou citar um exemplo aqui. Por que o Michael não está jogando nesse sub-20?
O Michael não será aproveitado. Ele está renegociando com o Santos. Mas ele é jogador do Flamengo, ele está recebendo o salário do Flamengo. Por que não bota o Michael com os garotos? Já que ele não fará parte do plantel, né? Já que ele não terá minutos com o Filipe Luís. Por que o Alan, que está negociando com o São Paulo, não está jogando com os garotos? Por que o Endrio, que acabou de chegar e estava jogando no Gil Vicente, não está agarrando? Por que o Vitão, que chegou do Internacional e chegou bem, muito elogiado, por que o Vitão não está jogando na zaga? Por que o Everton Araújo não joga nesse sub-20? O Ayrton Lucas, que é considerado reserva do Felipe, o Emerson Royal, que também é reserva, o Plata, já elevaria aí o nível, né, do time. É isso que eu não consigo entender, gente. E aí, vale o risco ou muda tudo? Qual é a sua opinião? Você mudaria o planejamento ou não? Pode acontecer o que acontecer, você não está nem aí. Ou você está, assim, preocupado e deveria mudar esse planejamento, que, obviamente, deu errado, né? Porque a gente tem 2 clássicos pela frente, Vasco e Fluminense. Você iria com esses garotos nos 2 clássicos? Ou você mudaria? Bom, antes da reapresentação havia uma intenção que alguns jogadores da equipe principal retornassem de forma gradual diante do Vasco. Mas ainda não estava certo isso. Com os poucos treinos e o desenvolvimento da pré-temporada, isso mudou. A equipe teve apenas 3 dias de atividade no campo na primeira semana e, portanto, ainda não está pronta fisicamente para estrear. Uma decisão sobre a utilização da equipe principal passa tanto pela comissão técnica quanto pelo diretor José Boto e pelo presidente BAP, por haver uma nova reunião para tratar sobre o tema diante da situação complicada no Campeonato Carioca. Ou seja, tá feia a coisa pro Flamengo, hein? Os caras não estão prontos, acabaram de voltar das férias, não tiveram nenhuma semana de pré-temporada, pode correr o risco de lesionar. Isso aqui é o outro lado da moeda também, tá, gente? A gente não pode só aqui trazer um lado, a gente tem que trazer a segunda versão. Por quê? O Palmeiras estava jogando lá o Campeonato Paulista e o Vitor Roque lesionou. No primeiro ou segundo jogo, se eu não me engano, tá fora aí, né? Deve estar fora aí das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí você bota um cara desse aí e lesiona, já perde a partida contra o Corinthians, já perde o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro, entendeu? Então realmente é muito complicado, é uma situação delicada que o Flamengo vive no Campeonato Carioca. Bom, deixa aí nos comentários o que você faria, porque a sua opinião é muito importante. Segundo o Portal UOL, o capitão do elenco sub-20 do Flamengo, o zagueiro Iago, tem um futuro incerto dentro do clube. O zagueiro irá ultrapassar a idade para jogar na categoria e possui propostas de clubes da Inglaterra e da Itália. Inclusive, os agentes do zagueiro aguardavam a chegada do BAP para resolver tudo. Mas é com o Boto que uma reunião está marcada para definir aí o futuro do atleta. A tendência é que a venda seja concretizada, pois o jogador dificilmente será aproveitado. E aí eu explico por quê. Vocês estão acompanhando os jogos do Iago? O Iago, na minha opinião, é um zagueiro superestimado, tá, gente? O Iago não é isso tudo, com todo respeito. Pode se tornar um grande zagueiro pro futebol? Pode. Mas o próprio Filipe Luís não gosta do estilo de jogo do Iago. E o Iago, ele não encaixa no estilo de jogo do Filipe Luís. Por isso que o Filipe não vai aproveitar o Iago. A verdade é essa. O Filipe prefere mais o João Vitor do que o Iago. E o Iago tem propostas para sair e deve sair, né? Se as duas partes interessadas estão otimistas por esse tipo de negócio, deve acontecer realmente uma saída do capitão da base, o zagueiro Iago, que fez um gol importantíssimo do título do bicampeonato mundial contra o Barcelona no Maracanã. Fez um gol de cabeça, levando a partida para os pênaltis e fez lá o gol dele de pênalti. Deixa aí nos comentários o que você acha, né, do Iago. Venderia o Iago, tentaria aproveitar o Iago, ele vai estourar a idade da base, vai ter que subir para os profissionais automaticamente, de forma obrigatória, vai ter que emprestar ou vai ter que seguir com ele no elenco. O que você faria? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Deixa eu falar aqui do Shopping do Rafla. Você pode adquirir seu produto clicando aqui na aba Produto, não precisa nem sair do vídeo. Você escolhe, tem camisas do Flamengo de todos os valores, tamanhos, modelos,
outros produtos e você recebe na sua casa. É o Shopping do Rafla que está bombando aqui na plataforma, são lojas credenciais, produtos oficiais, então aproveite e garanta já o seu produto. Para a gente fechar aqui, o West Ham visitou o Tottenham no último sábado e mesmo sem o Lucas Paquetá, derrotou aí os rivais por 2-1. Após o fim da partida, torcedores do West Ham provocaram o brasileiro nas redes, que está aí negociando com o Flamengo. A gente vai trazer aqui algumas frases de torcedores do West Ham para o Lucas Paquetá. Esses torcedores provocaram o Paquetá. Muitos acham que é migué que ele está dando nesse problema aí nas costas, por não ter treinado essa semana e ter desfalcado a equipe contra o Tottenham. E aí os torcedores, eles acompanham na mídia, né, tanto lá na Inglaterra quanto aqui no Brasil, de que o Paquetá teria já comunicado ao técnico que não queria mais entrar em campo, que queria ir para o Flamengo, enfim. Então vamos aqui acompanhar alguns detalhes. Até mais, disse uma das principais contas do West Ham na Rede X, no antigo Twitter. No post, o perfil ainda publicou uma edição em que Lucas Paquetá aparece com o rosto de um rato. O termo é utilizado de forma pejorativa para criticar e acusar alguém de traição no mundo da bola. O outro perfil diz: vendam um Paquetá depressa e reinvistam o dinheiro. Outra boa contratação para o elenco, aproveitando um bom momento de confiança para fazer maravilhas. E os torcedores seguiram comentando sobre o assunto. O perfil West Ham News: não queremos aqui um jogador insatisfeito, queremos jogadores comprometidos com a nossa história. Vendam logo Paquetá. E muitos outros, gente. A gente separou só aqui algumas frases. Torcedores estão aí externando a opinião nas redes, provocando o Lucas Paquetá e dizendo para o West Ham vender. Eu não sei até que ponto um clube vai continuar com um jogador que não quer mais atuar, que já declarou seu amor ao Flamengo, que já disse que quer voltar ao Flamengo, que quer voltar agora, não quer nem terminar a temporada europeia lá. Como é que o clube, né, o diretor, o treinador consegue segurar, administrar todo esse processo aí da torcida para o jogador. O Paquetá ficou muito triste lá durante esses últimos anos, esse período em que enfrentou a justiça inglesa, e agora quer jogar no Flamengo, mas tem contrato. O West Ham até aceita vender para o Flamengo, mas quer segurar lá até o final da temporada porque é um jogador importante, né? Um destaque da equipe que pode ajudar na luta aí contra o rebaixamento, mas o torcedor não pensa assim não. O torcedor do West, é claro que não dá para generalizar, né? Mas alguns torcedores querem a venda do Paquetá e querem logo uma contratação, uma reposição para que jogadores possam estar comprometidos com a história do clube nessa luta contra o rebaixamento. Bom, poderemos ter novidades sobre Lucas Paquetá na próxima semana, já que novos contatos estão sendo aí marcados pelo Boto, pelos empresários do Paquetá e por dirigentes do West Ham. Eu volto a qualquer momento, ainda neste domingo, com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!